os 8 traços de personalidade. O propósito aqui é estimulá-lo a entrar em contato com seus próprios traços de comportamento e ajudá-lo a perceber que, com ou sem diagnóstico de transtorno mental, você é o que é, e isso é bom. Falaremos sobre os 8 traços de comportamento com informações sobre os pontos fortes de cada um deles. Histórias reais de pessoas que construíram a vida em torno desses traços, aproveitando seus pontos fortes. Vamos apresentar também aconselhamentos e planejamento de carreiras, do trabalho ao relacionamento. Os 8 traços principais da personalidade contribuem de maneira significativa com o perfil psicológico. São eles que nos tornam pessoas únicas e diferentes. Influenciam no nosso modo de pensar, nos comportar e sentir. Influenciam no nosso modo de pensar, nos comportar e sentir. Errei. Primeiro tipo, o aventureiro, ou TDAH, distúrbio de hiperatividade. Começamos aqui com a história de Seth, que começou no último ano da faculdade uma carreira de sucesso. E assim como os outros alunos, escreveu cartas de apresentação e mandou seu currículo a dezenas de bancos e empresas de todo o país. Vários deles responderam, e no outono de 2008, Seth estava numa entrevista na Bloomberg, a empresa de informações econômicas de Nova York. Para muitos jovens ambiciosos, era a oportunidade perfeita, um cargo de vendas numa grande empresa, com imenso potencial de crescimento. Mas Seth contou que não foi bem sucedido na entrevista. Quando saí de lá, eu já sabia que não conseguiria o emprego. Foi simplesmente uma péssima conversa, fala ele. Naquela tarde sombria de uma sexta-feira, Seth voltou de volta à faculdade. E comenta: lembro que fiquei muito nervoso. Olhei pela janela do avião e vi meu reflexo distorcido. Tive um estalo. Percebi que não me sinto confortável de terno. Não tenho nada a ver com aviões que vão e voltam entre Nova York e Washington. Seth olhou os passageiros ao redor. Todos estavam vestidos exatamente como eu. Todos pareciam tristonhos, e por uma fração de segundo senti que eu era um deles. Não foi uma sensação de conforto e entrosamento, mas o contrário. Disse a mim mesmo que não queria ser igual a todos. Isso para mim acabou. Vou seguir meu sonho. Quero estar do outro lado do mundo. Nos meses seguintes, Seth pensou cuidadosamente em seu futuro e em sua personalidade. Sendo uma pessoa ativa, que sempre busca novidade e faz várias coisas ao mesmo tempo, ele gosta de correr atrás de aventuras. Então, por aí já se chega à conclusão que Seth tem a personalidade aventureira e que ele tem 8 pontos na escala do TDAH. Então, na escala que se usa para medir os traços de personalidade, por exemplo, a pessoa com déficit de atenção ou com hiperatividade, teria nessa sequência de sossegado, aventureiro até a pessoa teria 0 na escala de sossegado,
5 na escala de aventureiro e 10 na escala de hiperatividade. Então, significa que o traço dominante na personalidade dele é aventureiro. E o traço super dominante é o TDAH ou hiperatividade. Então, quem de nós não conheceu uma criança com espírito aventureiro? Era aquele garoto que ficava sentado no fundo da sala de aula, jogando gaivota de papel. Ou a menina que remexia sem parar e nunca conseguia ficar sentada na carteira. O menino que sempre se esquecia de levar ou de fazer o dever de casa. Ou aquele que parecia nunca ouviu o que a professora estava dizendo. Estou pensando em garotos como Calvin, da tirinha em quadrinhos Calvin e Haroldo, que parece passar a maior parte do tempo da aula no mundo exterior, no futuro ou no período Jurássico. Ou como Huckleberry Finn, o herói de Mark Twain, forçado a estudar soletração 1 hora por dia. E dizendo, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Isto é muito chato, e não conseguia parar quieto. No livro, a professora de Huck, a senhora Watson, o ameaça com a danação eterna no lugar ruim se ele não prestar atenção. Huck não achou que fosse uma alternativa tão ruim assim e diz, eu preferia estar lá. Mas não foi com má intenção, eu só queria ir para outro lugar, eu queria mudar. Eu não fazia questão nenhuma de ficar ali. Então, esse personagem de 100 anos atrás é bem parecido com Seth. Muita gente famosa foi associada a essa característica. Personagens como Andrew Carnegie, Cristóvão Colombo, Thomas Edison, Pablo Picasso. E alguns grandes astros modernos também podem ter pontuação elevada na escala do TDAH, como o nadador olímpico Michael Phelps, a atriz Whoopi Goldberg, o ator e cantor Justin Timberlake e o superastro do basquete Michael Jordan. Pessoas assim são apaixonadas, curiosas e cheias de energia. Fazem muitas coisas ao mesmo tempo e são exploradores fora do comum. Destacam-se em épocas de dificuldade. A guerra, uma expedição, Jogos Olímpicos, e no decorrer da história foram notáveis pelas realizações extraordinárias e são veneradas por isso. E todas essas pessoas ficam em algum lugar na parte mais elevada da escala do TDAH. Quem está na parte inferior da escala tende a ser calmo, sossegado, concentrado. Conforme avançamos, ficamos cada vez mais aventureiros e cheios de energia, até que finalmente, se houver a combinação exata de genética, ambiente e contexto, esse traço pode se tornar superdominante e até incapacitante. E nesse estágio, a personalidade aventureira entra no terreno do TDAH, ou hiperatividade, e é passível de diagnóstico. Mas no seu melhor aspecto, ser aventureiro pode ser um ponto forte excelente. Depois da epifania no avião, o nosso personagem Seth chega à conclusão de que a vida empresarial não era para ele. Então, enquanto seus amigos mandavam currículos para um banco atrás do outro e uma consultoria atrás da outra, ele decidiu ensinar inglês no exterior. Depois de se formar, pegou o primeiro voo para dar aulas em Moscou. E, para espanto de amigos e familiares, nunca mais pensou em voltar atrás. A meta? Visitar todos os países do mundo. Mas não é preciso dar a volta ao mundo para se ter uma vida aventureira. Então, a gente aqui agora vai examinar as origens do TDAH e falarei sobre a escala contínua.
Descreverei alguns modos de lidar com os desafios de ter ou de conviver com quem tem esse perfil. E mostrarei como algumas pessoas com esse traço dominaram os pontos fortes para fazer coisas espantosas. Desde os exploradores do século XVI, astros do rock, pilotos e empresários de mídias sociais. Então, como identificar o TDAH? Para entender o que significa ter espírito aventureiro, precisamos examinar com atenção o modo como se pensa a respeito do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou TDAH. O TDAH costuma ser dividido em dois tipos, desatento ou hiperativo. O transtorno do déficit de atenção é diagnosticado com uma lista de sintomas que inclui a incapacidade de observar detalhes, a dificuldade de manter a concentração e de prestar atenção quando alguém está falando. Quem tem pelo menos 6 dos principais sintomas pode ser diagnosticado com transtorno de déficit de atenção. Quem também apresenta sintomas de hiperatividade, como se remexer o tempo todo, falar demais ou ter dificuldade de esperar, pode receber o diagnóstico TDAH. Nós vamos aqui usar o TDAH como termo geral para se referir a quem tem personalidade aventureira, seja ou não hiperativo. Costuma-se considerar o TDAH um transtorno da infância, mais ou menos limitado aos menores de idade. Mas novas teorias levaram à criação de uma terceira categoria, o TDAH adulto, que pode afetar a pessoa durante a vida inteira. Quem nunca viu os critérios do diagnóstico do TDAH pode pensar que essas orientações são bastante vagas, ou que todas as crianças se encaixam nesses critérios, pelo menos durante parte do tempo. Claro que não. Na verdade, ser aventureiro só se torna um problema para pouquíssimos indivíduos. Muito mais gente tem personalidade não adequada ao aprendizado em sala de aula. Alguns aprendem visualmente, outros de forma ativa. Ficar sentado num lugar só, estudando um único tema durante horas a fio, não dá certo para todo mundo. E o nosso jovem amigo Seth fala desse problema. Naqueles primeiros anos eu queria sair e fazer qualquer outra coisa, menos ficar sentado ali dentro o dia inteiro. Suas notas eram baixas quando ele estava no ensino fundamental, porque ele não conseguia fazer o dever de casa e tinha muita dificuldade de se concentrar nas aulas. A professora dizia: "Tudo bem, vamos sentar e fazer essa tarefa." Mas Seth recorda: "Eu não tinha problema nenhum em fazer aquilo durante 10 minutos, mas depois eu já queria outra coisa. Mesmo que fosse passar por uma aula de matemática, mas se não trocasse de atividade, logo eu perdi o interesse." Pode ser frustrante quando a personalidade de seu filho dificulta o aprendizado na escola. Assim, quando se descobriu que medicamentos psicoestimulantes como Ritalina ajudam a aplicar a energia em excesso num objetivo específico, como o dever de casa, não surpreende que muitos pais tenham aproveitado a oportunidade. Na verdade, a mãe e o pai de Seth me contaram que pensaram em lhe dar psicoestimulantes, mas depois desistiram. É por isso que foi uma bênção quando o DSM definiu pela primeira vez os critérios de diagnóstico do TDAH. Criar uma definição para o TDAH permitiu aos pais entender que o filho não era burro. Na verdade, ele só tinha um desequilíbrio químico no cérebro, que tornava difícil para ele se adequar à sociedade, pelo menos em determinados ambientes, como a escola. Então, aqui não é o caso de se rejeitar o diagnóstico, nem o tratamento médico do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade,
Mas, nos últimos anos, os diagnósticos de TDAH aumentaram a um ponto inaceitável. Milhões de crianças foram diagnosticadas com TDAH. Se considerarmos apenas os meninos, o percentual foi de mais de 10%. TDAH é diagnosticado muito mais frequentemente em meninos. Essa estatística é muito preocupante, porque pode criar um estigma, fazendo a criança pensar que sofre de transtorno mental e pode colocá-la pelo resto da vida fora da caixa da normalidade. Além disso, os remédios para TDAH podem ter efeitos colaterais negativos. O Adderall e a Ritalina, por exemplo, são estimulantes do sistema nervoso central e pertencem à mesma classe de drogas que a cocaína. Por isso, o seu potencial é de criar dependência, principalmente quando usadas como artifício para concentração. Um noticiário americano afirmou que 50% dos universitários nos Estados Unidos e cerca de 80% dos calouros e veteranos de faculdades universitárias tomam Adderall para estudar e obter melhores notas. E esta prática vem se tornando cada vez mais comum, inclusive aqui no Brasil, e cada vez mais perigosa. Então, qual a causa desse excesso de diagnósticos e de medicação? Não é porque realmente existiam crianças com esse traço superdominante. Não é porque as ferramentas de diagnóstico tenham melhorado, de modo que estão aparecendo casos antes não diagnosticados. Mas esse aumento ocorreu quando Allen Francis, editor-chefe do DSM-4, a quarta edição da Bíblia do Diagnóstico Psiquiátrico. Então, numa entrevista para a revista Wired, Francis culpou o próprio DSM-4. Cometemos erros que tiveram consequências terríveis, foi a frase dele. E a reportagem observa que uma dessas consequências foi a disparada dos diagnósticos de TDAH. O entrevistador escreve: Francis acha que, sem querer, o manual facilitou essa epidemia e promoveu uma tendência crescente a atribuir as dificuldades da vida a doenças mentais e tratá-las com medicamentos psiquiátricos. O nosso psiquiatra, Dr. Dale Walker, diz que concorda plenamente e por isso se dedicou a esta pesquisa. Então, como resolver o problema? Alguns acham que deveríamos restringir os critérios de diagnóstico. Se fossem mais específicos e objetivos, seria mais fácil que uma criança no meio da escala, uma criança aventureira, recebesse indevidamente o diagnóstico. Mas essa é apenas a modificação, não a solução. A melhor resposta é que, em vez de se tentar mover a linha teoricamente traçada pelo DSM, que nos divide entre normais e anormais, precisamos apagá-la. Nem todas as crianças funcionam do mesmo jeito. Reconhecemos que o verdadeiro TDAH não é fácil para ninguém, nem para a criança, que tem que tentar entendê-lo e conviver com ele, nem para os pais que precisam ajudá-la, nem para os professores e nem para os outros que interagem com eles. Lembro-me da história da família Wilson, quando o filho do Ig, de 7 anos, tomava medicamentos para o TDAH. Conta o Dr. Dale.
Eles entraram em contato comigo pelo site. Mudei seus nomes para garantir sua privacidade. Certo dia, Duígues voltou da escola muito nervoso e a mãe Bárbara lhe perguntou o que havia acontecido. Duígues não quis falar sobre o assunto. Finalmente, ela conseguiu que ele contasse o que estava acontecendo. Um dos colegas começara a prestar atenção nele e acabara chamando Duígues de retardado. Apesar do diagnóstico e dos efeitos colaterais da medicação, Duígues era uma criança feliz. Mas este incidente teve um efeito profundo sobre ele. O menino se tornou retraído e perturbado. A mudança de comportamento entristeceu todos que o conheciam, e principalmente, é claro, seus pais. E embora Duígues tenha experimentado vários medicamentos para a doença, não se deu bem com nenhum deles. A mãe comenta: todos os remédios que ele já tomou ou não funcionaram ou o deixaram como zumbi, fazendo efeito por pouco tempo, o deixando emotivo demais, provocando perda de apetite ou ocasionando tiques. Também me preocupam com suas crises de fúria. Ele costuma berrar e atirar objetos na irmã. É tão hiperativo que tem muita dificuldade de fazer o dever de casa. Costuma levar até 6 horas na tarefa, com muita briga e gritos. Ele sempre se esforçava para aprender, mas agora nem se importa. Comenta o Dr. Dale Archer. Eu pedi a Bárbara, então, que insistisse com o psiquiatra pediátrico da família, para que encontrasse um remédio melhor, ou uma combinação de remédios que realmente funcionasse com Duígues. Todos os medicamentos têm vantagens e desvantagens, mas tudo depende do indivíduo. É comum haver um medicamento específico que funciona e faz toda a diferença, mas às vezes é preciso experimentar muitos para finalmente descobrir. E era óbvio que os Wilsons não tinham achado o remédio certo para Duígues. Em vez de desistir, insisti com a mãe de Duígues para que continuasse tentando. Igualmente importante era a necessidade de Duígues se ver de uma forma mais positiva, pensar nele mesmo como um menino aventureiro que tinha muitas coisas boas na vida, em vez de se enxergar como um garoto doente que os outros haviam considerado o retardado. Para isso, ele precisaria da ajuda dos professores para ajudar a desenvolver algumas estratégias que lhe permitissem ver como sua personalidade poderia ser aproveitada. Em vez de medicar Duígues para que se tornasse bonzinho, obediente e complacente, por que não dar utilidade à sua energia? Ele poderia cumprir tarefas para a professora, por exemplo, como ajudante ou monitor. Os professores do IG também poderiam aproveitar seu desejo de explorar e experimentar coisas novas. Por que não sugerir algumas experiências para ele fazer? Ou incentivá-lo a práticas mais ativas, como dança, como esportes? Como, obviamente, ele era um garoto inteligentíssimo, Duígues também poderia ser estimulado a ajudar os colegas com os deveres. Isso permitiria que gastasse a energia em excesso, aumentando ao mesmo tempo a autoestima e provando sua capacidade intelectual. Além disso, os pais poderiam comprar livros sobre aventureiros e exploradores da vida real e lê-los para Duígues, a fim de que ele entendesse que pessoas como ele têm lugar no mundo. Já vi essas abordagens funcionarem com muitas crianças como Duígues, quando professores e pais dialogam e trabalham juntos para colocá-las em prática. Ao usar os pontos fortes de um jeito novo, essas crianças conseguem sair da casca e se tornar felizes e ajustadas.
mas é necessário perseverança por parte dos pais. Com o passar do tempo, é comum reduzir a dose dos medicamentos ou até abandoná-los por completo. Mas uma das coisas mais importantes que os pais podem fazer nos primeiros anos é ajudar o filho a criar a autoconsciência e a autoconfiança de que continuarão com ele ao crescer. O que acontece quando uma criança desenvolve esses traços no início da vida? Analisando o caso de Seth, o nosso viajante aventureiro, vemos que quando ele era pequeno, ele era muito parecido com Duig, desconcentrado, distraído e com problemas na escola. Mas quando chegou ao ensino médio, Seth realmente começou a se destacar nos trabalhos escolares, nos esportes e, sobretudo, nas amizades com os colegas. Conseguiu obter média máxima na universidade, adaptando os métodos de estudo que mais combinavam com sua personalidade. Ele diz que quando estudava para as provas, deixava a televisão ligada e mandava e-mails ou torpedos para os amigos. Às vezes também falava ao telefone e escrevia uma redação ao mesmo tempo. Quando garoto, esses hábitos teriam sido proibidos pelos seus pais. Mas com a melhor das intenções, tentariam obrigá-lo a cumprir 2 horas de estudo em casa todo dia. Ele ficaria sentado à mesa, fitando papéis, pensando em como aquilo tudo era muito chato. Na faculdade, manteve seu interesse ativo por meio da capacidade espantosa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Essa estratégia é contrária à ideia tradicional sobre hábitos de estudo, mas, na verdade, muitas crianças e adultos aprendem melhor assim. Numa pesquisa clássica, em 1978, psicólogos constataram que universitários que estudavam em salas diferentes e apinhadas tinham melhor resultados do que os que estudavam em um lugar único e silencioso. Numa pesquisa mais recente, os cientistas descobriram que quem aprende várias coisas ao mesmo tempo memoriza melhor do que quem estuda uma coisa de cada vez. Assim, podemos concluir que muita gente, como Duig e Seth, se beneficia quando mistura tudo. E eu sou um caso desse. E é importantíssimo se manter ativo. Os espíritos aventureiros sofrem com excesso de energia e entusiasmo. Quanto essa energia é direcionada, podem servir de impulso rumo ao sucesso. É por isso que alguns atletas têm esse atributo. Pegam toda a sua energia e a usam para se tornar os melhores. Se seu filho gosta de atividades físicas, apoiar o interesse em esportes pode ser uma ótima forma de lhe dar direção, promover autoconfiança e ajudá-lo a gastar parte dessa energia que gasta tanta distração durante o horário escolar. Essas crianças também se beneficiam de aventuras sem regras. Brincadeiras livres podem ser física e mentalmente estimulantes. Despertam a criatividade, um talento que beneficiará essas crianças quando crescerem. Em outras palavras, dê a seu filho oportunidade de brincar ao ar livre. Estudos e mais estudos revelaram que isso é bom para todas as crianças, especialmente para as de espírito aventureiro. Estimula os sentidos, envolve processos de pensamento criativo, ajuda a entender o ambiente natural e aumenta a autoconfiança. Comenta o Dr. Dale Archer: quando criança, eu adorava os escoteiros. Embora fosse um ambiente estruturado, eu nunca me chateava. E Seth também adora atividades realizadas ao ar livre. Na minha experiência clínica e pessoal, descobri que, embora as crianças com TDAH tenham muitas dificuldades, a doença tem suas vantagens. Por exemplo,
Essas crianças podem ser ótimas em situações isoladas e têm enorme consciência do ambiente que as cerca. Sabendo lidar com seu perfil, podemos controlar os pontos fortes dos filhos e obter excelentes resultados. Acabou? Ou vai seguir depois?